Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vou falar de novo, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Vamos junto comigo, gente, vamos junto comigo. Vocês estão bom? Bem goiano, né? Estou muito feliz, mais uma vez, de ter a oportunidade de compartilhar com vocês uma mensagem da parte do Senhor. E essa mensagem, ela tem se tornado uma mensagem muito especial para mim. Porque no começo do ano eu fiz um desafio para a Débora, minha esposa. Eu falei, amor, vamos ler a Bíblia em 3 meses? Era basicamente 12 capítulos por dia, pastor. E aí a gente não conseguiu ler em 3 meses, mas foi em 5, né, amor? Foi em 5. E aí eu falei para ela, olha, a gente vai passar, vamos ler, mas não vamos estudar um livro específico. Vamos terminar primeiro, depois que a gente terminar, a gente vai escolher um livro e vamos estudar sobre ele. E aí acabou que depois que a gente terminou, a gente ficou com 2 livros ali que foram de bênção, e a gente escolheu um. E é sobre esse livro que eu quero, ou sobre essa carta que eu quero tratar com vocês, porque nós começamos a estudar. Então é algo que vem assim, lá do íntimo da nossa casa, da minha casa, da Deb, direto para vocês. Porque Deus tem falado conosco aí ao longo dessas semanas. Eu creio que o Senhor ele vai falar com vocês também. E aí eu queria também que fazer uma chamada assim, em amor. Irmãos, tome um tempo, você que é casado, tome um tempo com sua esposa. Amém? Tome um tempo de qualidade, de abrir a Bíblia com sua esposa, sentar na mesa, abrir a Bíblia, orar junto. A Deb e eu, nessa quarta-feira, a gente é muito corrido, né? A vida de todos aqui, nós somos muito corrido, e acaba que a gente não tem tempo para fazer muitas coisas. E nessa quinta-feira, na verdade, ontem, eu não trabalhei, minha esposa também não trabalhou, e a gente teve um tempo tão bom de qualidade juntos, inclusive estudando essa carta aqui de Colossenses, que nós vamos entender algumas coisas aqui nessa noite. Foi um tempo tão precioso. Eu queria falar com os homens, aqueles que são esposos, maridos, pais. Irmãos, não perca esse tempo. Não perca o tempo que talvez Deus tenha te dado para abrir a Bíblia na sua casa, para junto com a sua esposa e seus filhos adorarem a Deus, louvarem a Deus, orarem a Deus. Então, aproveita essa oportunidade. Eu tenho certeza que Deus ele vai derramar sobre vocês o Espírito dele. Amém? Isso é um breve testemunho. Então, eu queria dizer que Deus ele falou e tem falado aos nossos corações a partir da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu queria que você abrisse comigo, por favor. Colossenses capítulo 1, prometo que eu vou ser bem rápido, viu, pastor Leandro? Aleluia. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 em diante, amém? Essa carta, irmãos, tem me encantado, assim, eu estou apaixonado nessa carta. É uma carta muito preciosa do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses, e Deus tem falado muito ao meu coração, e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Então, Colossenses capítulo 1, a partir do verso número 1, amém? Todos abriram, seja nas Bíblias físicas ou nos celulares, mas eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura desse texto, amém? A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Verso 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Verso 7: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, ao qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir
para que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Só o verso 13 e 14. Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós aqui estamos, Senhor, reunidos, ó Pai, como um povo, como igreja do Senhor, como um corpo, ó Pai. Ó Deus, nós já adoramos ao Senhor, nós te entregamos a nossa adoração, Pai, pois o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Ó Deus, e nesse momento nós queremos que o Senhor se manifeste, Pai, em nós e através de nós, através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que não seja aquilo que muitas vezes nós queremos ouvir, mas que seja aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, revele a Tua palavra nos nossos corações, ó Deus, nessa noite. Ó Pai, que nós saiamos daqui cheios, transbordando, ó Pai, do Teu Espírito, ó Deus. A minha oração é para que essa palavra, meu Pai, não seja apenas mais uma palavra, ó Deus, de uma sexta-feira à noite, não, mas que seja uma palavra que de fato venha transformar, Senhor, o nosso entendimento, que de fato venha transformar, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, possa ser um divisor de água em nossas vidas, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Ó Deus, eu peço nessa noite que também não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim, que o Senhor tome conta, Senhor, do meu intelecto, do meu coração, da minha boca e fale através de mim, Pai, porque eu sou apenas um servo do Senhor para transmitir a Tua vontade, a Tua palavra. Ó Deus, é nesse poder, ó Pai, e é nessa graça, Senhor, que eu oro crendo que o Senhor vai se manifestar entre nós através da Tua palavra, e em nome de Jesus eu oro, amém. Amém, glória a Deus, irmãos. Eu queria só dar um breve contexto a essa carta de Colossenses, amém? O autor de Colossenses está bem fácil. Nós vemos aqui no versículo 1 que o autor de Colossenses é o apóstolo Paulo. Mas é interessante, irmãos, que essa carta aqui de Colossenses, ela não foi uma carta que, propriamente dito, o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja que ele plantou. Na verdade, essa igreja de Colossos não foi o apóstolo Paulo que plantou. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui era como um pastor, de fato, como um homem que zelava pela igreja. E aí, ele, mediante alguns acontecimentos que estavam acontecendo em Colossos, nessa igreja de Colossos, o apóstolo Paulo, ele decide e resolve escrever essa carta. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta durante uma de suas prisões. E essa carta aqui é interessante, junto com Filipenses, Efésios e Filemon, são as cartas famosas da prisão. É as cartas que Paulo, ele se encontrava preso e ele escreveu essas cartas a essas igrejas. E uma dessas igrejas é justamente a igreja de Colossos. E para quem o apóstolo Paulo escreve? No verso 2 que nós lemos, ele vai dizer o seguinte, olha, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. E para nós entendermos um pouco, essa cidade de Colossos era uma cidade pequena. Era uma cidade que ela vivia basicamente à luz, ou melhor, à sombra de duas grandes cidades. As duas grandes cidades que existiam acerca da cidade de Colossos eram Laodiceia e Herápolis. Então, Colosso era uma cidade pequena que vivia às margens e à sombra dessas duas grandes cidades. E na região ali do Vale do Lício, na Ásia Menor. E Ásia Menor, trazendo para hoje, seria basicamente a Turquia. Então, essa cidade era uma pequena cidade, aos olhos de muitos, uma cidade insignificante, mas que existia ali uma igreja. E não era qualquer igreja, era uma igreja fervorosa no Senhor. Amém? Era uma igreja de fato que era uma igreja devota a Cristo. E é com essa alegria no coração, e é com esse entendimento que o apóstolo Paulo escreve essa carta. E uma das motivações que o apóstolo Paulo escreve essa carta a essa cidade é que durante um tempo existiam falsos mestres que queriam adentrar dentro da igreja com falsas doutrinas.
Eu não vou entrar um pouco nessa noite aqui acerca dessas falsas doutrinas, mas eu creio que na próxima sexta eu terei a oportunidade de continuar falar sobre essa carta, e aí eu quero entrar mais específico sobre quais seriam essas heresias e falsas doutrinas. Mas uma das motivações que o apóstolo Paulo escreve primeiro é para fortalecer, é para motivar os crentes de Colossos a permanecerem firmes, mesmo diante de atentados com heresias e falsas doutrinas, porque aquela região de Colossos, irmãos, era uma região que era muito plural, era uma região que era cheia de, por exemplo, de judeus, mas também era cheia de gregos. Então se misturava muito ali a religião judaica, mas também a filosofia grega, e não só isso, a religião dos pagãos. Então era uma região realmente com vários tipos de religiões ou crenças. E não só isso, ali não existia uma religião específica, na verdade era uma junção de crenças, de credos. Então o povo de Colosso era um povo que era extremamente devoto a ídolos, ou era um povo que abraçava a filosofia dos gregos. Então essa região de Colosso era uma região extremamente difícil por isso, porque era uma região que não se concentrava exatamente uma religião só, mas era uma mistura de religiões. E o perigo ali, e na qual que motiva Paulo a escrever essa carta, é justamente porque esses falsos ensinos, essas falsas verdades, elas estavam tentando entrar na igreja de Colossos. E aí Paulo ele recebe essa notícia do irmão Epáfras, que aqui no verso 7 vai falar um pouco sobre o irmão Epáfras, e aí Epáfras alerta Paulo sobre essas falsas doutrinas que estavam querendo entrar na igreja, e Paulo, motivado pela alegria primeiro, de saber que Colossos era uma cidade, ou melhor, uma igreja fervorosa, mas também com a motivação de proteger, de blindar essa igreja contra falsas doutrinas. Amém? Irmãos, e diante desse entendimento, primeiro o autor, o apóstolo Paulo, segundo, a região Colosso, e terceira motivação, diante desses pontos, nós podemos entender que essa carta também, trazendo para nós hoje, é uma carta muito atual, porque os problemas que o apóstolo Paulo tratou nessa carta, são problemas que acontecem hoje em dia na nossa vida, na nossa igreja, são problemas que nós devemos lutar contra isso, e são valores que nós temos que entender, e estarmos baseados e fortalecidos nesses valores. Então essa carta, de fato, ela é uma carta muito atual. Amém? Irmãos, e olha só um breve entendimento aqui. Toda vez que você for ler um texto bíblico, toda vez que você for ler um livro ou uma carta, ele existe um tema central. Por exemplo, esse texto que nós lemos aqui, do versículo 1 ao versículo 13, ele nos mostra um tema central, e nós vamos falar sobre ele. Essa carta de Colossos, ela nos ensina também um tema central, ou seja, o que seria a pérola, o diamante ali do texto, o diamante da carta. Em específico, a carta de Colossos, ela nos traz dois temas centrais. O primeiro, que foi os versículos que nós lemos, é que o apóstolo Paulo vai tratar sobre o poder do evangelho. Um dos temas centrais da carta de Colossos é o poder do evangelho. E o outro tema importante, muito central dessa carta de Colossos é a supremacia de Cristo. Alguns estudiosos dizem que essa carta de Colossos, na verdade, seria um dos maiores tratados cristológicos do Novo Testamento. Porque talvez essa carta de Colossos, com 4 capítulos só, ela fala muito mais do nome de Jesus como Senhor, como Rei, do que muitas outras cartas do apóstolo Paulo. Por isso, muitos estudiosos dizem que essa carta seria basicamente um tratado cristológico. Porque o que o apóstolo Paulo vai tratar nessa carta é unicamente sobre Jesus. Essa carta é uma carta que pinga Jesus, irmãos. Do começo ao fim, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre Jesus Cristo. Ele vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, ele vai falar sobre a obra de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar na semana que vem. Mas nessa sexta, eu quero falar desse primeiro tema central, que foi justamente em cima desse texto que nós lemos, que nos mostra, que é o poder do Evangelho. Inclusive o nome da minha mensagem hoje é o poder transformador do Evangelho. Irmãos, o poder do Evangelho, ele é surpreendente. Amém? Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. E esse poder, a palavra poder ali, é no grego dunamis, que quer dizer de fato
um grande poder, uma dinamite, uma explosão. E esse poder, esse significado da palavra poder ali em Romanos 1, é o mesmo significado que vai tratar do poder que ressuscitou a Jesus, ou seja, é um grande poder. Então o apóstolo Paulo, quando fala que o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem, o apóstolo Paulo tem em mente esse poder que ressuscitou o próprio Jesus, ou seja, um imenso poder. E a mensagem do evangelho, ela carrega esse poder. A mensagem do evangelho de Jesus, irmãos, é uma mensagem transformadora, justamente porque carrega esse grande poder. Amém? Porque o evangelho, ele é capaz de transformar o pior dos homens. Amém? O evangelho, ele é capaz de transformar, irmãos, aquela pessoa que muitas vezes nós olhamos e não damos nada por ela, nós olhamos e nós mesmos perdemos as esperanças com essa pessoa, mas o evangelho de Cristo, ele é capaz de transformar essas pessoas. E o que o apóstolo Paulo estava falando aqui, nesses primeiros versículos que nós lemos, é justamente desse poder, irmãos. Esse poder que de fato, ele é capaz de transformar. Porque entendemos que onde o evangelho chega, há transformação. Amém? Vidas são transformadas, famílias são transformadas, cidades são transformadas. Amém? E nós precisamos compreender o poder que é e que contém o evangelho. Irmãos, o evangelho, ele não só nos diz a respeito da salvação, mas o evangelho nos diz a respeito da transformação completa do homem. Quando nós somos envolvidos, alcançados pelo evangelho, o evangelho não só nos garante a salvação, mas nos garante uma renovação de vida, uma transformação de vida. Esse é o poder de Deus, irmãos. O evangelho, ele transforma vidas, mas não só isso, o evangelho tem o poder de transformar cidades. Esse poder é tão grande, irmãos, que tem poder de transformar, por exemplo, um estado. E nós estamos diante desse poder aqui. O apóstolo Paulo, ele vai nos explicar justamente sobre esse poder que alcançou essa cidade, mas não só a cidade, a região. Amém? E é sobre isso que eu quero entender e quero falar um pouco nessa noite, para que nós possamos entender. E o meu primeiro ponto aqui é que o evangelho, ele não vê cara. Amém? O evangelho, ele não faz acepção de pessoas. O evangelho é para você, o evangelho é para mim, o evangelho é para todos. Amém? O evangelho, ele não vê a maldade ou a grande maldade de um homem, não, o evangelho não vê cara, porque vamos lá, o evangelho ele transforma o remetente, o autor da carta, porque se nós formos primeiro aqui, entender um pouco sobre a vida de Paulo, irmãos, Paulo ele vai se considerar como o maior dos pecadores. Paulo em outra hora era chamado de Saulo, e Saulo era o perseguidor dos cristãos. Saulo ele vivia perseguindo os cristãos. Saulo era devoto à sua religião judaica ao ponto de perseguir até a morte a vários homens e mulheres. Esse era Paulo antes. Ao ponto e aí o livro de Atos vai nos mostrar Paulo segurando as vestes, enquanto o primeiro mártir da igreja, Estevão, era apedrejado e morto. Esse era Paulo, um homem sem remorso. Em determinado momento, o apóstolo Paulo, Saulo, ele quer encontrar com os líderes da sinagoga, e ele marca uma reunião, e quando ele parte para encontrar com esses homens, no caminho de Damasco, o evangelho encontra com Paulo. Amém? Jesus encontra com Paulo, e naquele momento, Paulo tem sua vida transformada. Naquele momento, Paulo, ele se rende aos pés de Cristo, ele se rende ao poder do evangelho, e aquele homem que era o perseguidor da igreja, ele passa agora a ser perseguido por causa do evangelho. Irmãos, Paulo era o homem que perseguia os crentes, perseguia os cristãos porque eles professavam o evangelho, mas quando o evangelho, esse poder de Deus, alcança Paulo, transforma Paulo, Paulo passa agora de perseguidor para perseguido. Primeiro, o evangelho não vê cara, ele transforma os piores dos pecadores. E o exemplo disso é esse, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Antes de o apóstolo Paulo ele ser apóstolo, ele era um perseguidor dos crentes. Mas em determinado momento, irmãos, o apóstolo Paulo é alcançado por esse poder, essa graça suprema de Cristo através do evangelho. E com isso o apóstolo Paulo ele é transformado.
E aí, diante disso, irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa a pregar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, Jesus encontra com o apóstolo Paulo passa um tempo ali com os discípulos, aprendendo sobre o Evangelho, aprendendo sobre Jesus. Em determinado momento, o apóstolo Paulo, ele começa as suas viagens missionárias. Em um determinado momento, o apóstolo Paulo, ele fica e permanece em uma cidade chamada Éfeso. E ali o apóstolo Paulo, ele fica por mais ou menos 3 anos pregando a palavra, pregando o Evangelho, estabelecendo a igreja de Éfeso ali. E aí o apóstolo Paulo tem um encontro com várias pessoas. O apóstolo Paulo prega para várias pessoas são transformadas pelo Evangelho, são alcançadas pelo Evangelho, e uma dessas pessoas chama-se Epáfras. Irmãos, o Evangelho tem o poder de transformar o pior dos homens, mas também o Evangelho tem poder para transformar o mais simples dos homens. Quem era Epáfras? Amém? A Bíblia não vai falar muito sobre a história desse homem Epáfras. A única coisa que a Bíblia vai falar desse homem é que esse homem foi ele que levou a mensagem do Evangelho para a região de Colossos. Irmãos, através de um homem simples que foi alcançado pela graça do Evangelho, uma cidade foi transformada. E não só isso, outra cidade foi transformada. Não só isso, uma região foi transformada, porque a Bíblia vai nos dizer que Epáfras levou o Evangelho não só para Colosso, mas levou para Hierápolis e também levou para Laodiceia. Ou seja, 3 cidades foram transformadas através da conversão de um homem simples. Deus não despreza a simplicidade, irmãos. Aleluia, Deus não despreza o homem mais simples. Muitas vezes nós desprezamos pessoas simples. Muitas vezes nós não queremos pregar para certo tipo de pessoa, mas Deus não despreza. E muitas vezes através dessa simples pessoa é que o Evangelho vai florescer e dar frutos, assim como foi na vida de Epáfras. E a partir disso, irmãos, a partir primeiro da conversão do maior dos pecadores, apóstolo Paulo, mas também a conversão do mais simples dos homens, Epáfras, 3 cidades foram alcançadas pelo Evangelho. Aleluia, irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem, irmãos, que nos alcançou. Amém? Foi essa mensagem que te alcançou. Foi esse poder que alcançou a sua vida. Irmãos, eu não sei como é a sua vida, eu sei como foi a minha. E a minha eu vou te falar só pelo poder do Evangelho, irmãos. Minha vida era um inferno, mas esse poder me alcançou. Esse poder me alcançou e transformou minha vida, irmãos. Esse poder me alcançou, transformou meu interior, transformou minha mente, meu coração, transformou meu exterior. E hoje, por graça de Deus, eu vejo os frutos do Evangelho na minha vida. Irmãos, eu vivi uma vida de miserável. Eu não tive exemplo de pai, mas em Deus, através do Evangelho, eu encontrei o Pai perfeito, o Pai que não me abandona, o Pai que me ensina, o Pai que me aceita. E essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. A mensagem que nos alcançou. Eu não sei, talvez na sua casa, ou um filho, ou uma filha, ou um parente, que talvez você já tenha desistido de orar, de pregar para essa pessoa, mas eu tenho que te dizer que não desista. Não desista, irmãos, porque o Evangelho, quando ele é aceito, quando ele é entendido, ele gera transformação, porque o mais difícil dos homens foi transformado, mas o mais simples também foi transformado, ao ponto de uma cidade ser transformada. Não desista. Continue pregando o Evangelho, continue pregando a palavra do Senhor, porque é o poder de Deus, irmãos, para a transformação de todo aquele que crê. Aleluia. Irmãos, em determinado momento na história da igreja, a igreja ela viveu um tempo de escuridão, um tempo em que a igreja antiga ela tinha isolado a Bíblia a um determinado grupo de pessoas. Ou eram pessoas ricas, ou eram pessoas ali religiosas que podiam ter acesso à Bíblia. Aí Deus levanta um homem chamado Lutero para expor o erro dessa igreja e assim, dessa forma, iniciar uma reforma, ao ponto de ele traduzir a Bíblia do latim para o alemão, que naquela época o alemão era uma das línguas mais faladas, ou seja, das pessoas mais simples. Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão, e muitas pessoas são alcançadas, e houve uma reforma na igreja. E se hoje nós temos uma Bíblia física aqui em nossas mãos, ou uma Bíblia no celular, irmãos, foi por causa desse homem, porque Deus levantou esse homem. E em um determinado momento esse homem estava sentado na mesa com seus amigos,
E um dos seus amigos perguntou para ele: Lutero, como você se sente em ser o homem que Deus levantou para fazer essa reforma? Lutero, em sua humildade, diz o seguinte: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Aleluia, irmãos. Lutero fala que a palavra de Deus é como um leão enjaulado, que quando você abre a Bíblia, irmãos, o leão sai e devora. Esse é o Evangelho, esse é o poder de Deus. Quando você prega o Evangelho, primeiro quando você aceita esse Evangelho, primeiro quando você entende esse Evangelho, depois quando você prega com ousadia, crendo no Evangelho, irmãos, o Evangelho é o poder que transforma. O Evangelho é o poder de Deus, é esse dunamis, é essa explosão, é essa dinamite. Esse é o Evangelho, irmãos, que alcança os mais simples, mas também os mais difíceis. Amém? Primeiro, o Evangelho não vê cara. Segundo, o Evangelho não vê local. Irmãos, essa cidade de Colossos, ela já teve sua glória no passado. Aquela região, a região onde Colossos, hoje se você, por exemplo, entrar no Google e colocar Colossos, você vai ver só ruínas. E olha lá ainda, é muito difícil ainda de encontrar. Por exemplo, de Laodiceia, de Hierápolis, você ainda encontra ali umas ruínas, algumas coisas. Mas de Colossos não. A cidade de Colossos era uma cidade que ela era localizada em uma região muito rica, porque ali passava essa margem ali do rio Lico, ou seja, era uma região que para cultivo era maravilhosa. Então, em determinado momento da história, a cidade de Colossos já viveu a sua glória, já foi uma grande cidade, já foi uma cidade grande e povoada. Mas o momento em que a igreja do Senhor é plantada naquele lugar, esse momento que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Colossos, o momento em que Colossos recebe o Evangelho, irmãos, essa cidade é uma cidade em decadência, é uma cidade pobre, porque essa cidade era uma cidade que vivia sendo atingida por constantes tragédias naturais. Um historiador diz que Colossos era uma cidade boa para terremoto, porque sempre a cada ano existia um terremoto, até que um terremoto, depois da época de Paulo ali, se não me engano no ano 70, atingiu Colossos e destruiu toda a cidade. Mas nessa época aqui que nós estamos falando, do apóstolo Paulo escrever essa carta para Colossos, ou quando Colossos recebeu o Evangelho, essa cidade já era uma cidade em declínio, já era uma cidade, irmãos, à sombra de grandes outras cidades, já era uma cidade que já não tinha mais importância, porque as outras cidades eram ricas. Hierápolis, por exemplo, Hierápolis era a capital das águas termais, águas medicinais. Laodiceia era uma cidade rica, porque ali todos os banqueiros, todos os empresários faziam negócios ali, porque era uma cidade boa para fazer negócios. Mas nessa altura aqui, Colossos não era nada mais. Colossos era uma cidade insignificante. Colossos era uma cidade em declínio, em queda financeira, em queda existencial, porque as pessoas ali eram devotas dessas várias filosofias, várias religiões. Irmãos, mas o Evangelho, quando ele entra, ele transforma também o local. E essa cidade, por mais insignificante que ela fosse, ela foi transformada pelo Evangelho. Porque se nós hoje ouvimos falar de Colossos, foi por causa do Evangelho, irmãos. Amém? Irmãos, entenda que o Evangelho é que dá significado para o local, não é o local que dá significado para o Evangelho. E se hoje nós conhecemos essa cidade de Colossos, foi porque o Evangelho que projetou essa cidade. Porque se o Evangelho não tivesse atingido essa cidade, não tivesse entrado nessa cidade, possivelmente você e eu nunca ouviríamos falar do Evangelho. Mas o Evangelho, irmãos, o poder de Deus, ele entra ali e transforma uma sociedade. Uma cidade talvez pequena aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Ao ponto de Deus usar um homem ali simples para levar essa mensagem poderosa e toda uma cidade ser transformada. Ao ponto do apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo foi o homem que escreveu 70% do Novo Testamento. Ao ponto do apóstolo Paulo primeiro chamar essa cidade, esse povo, essa igreja, na verdade, de santos. E o apóstolo Paulo, ele não só escreve meramente aqui aos santos, olha o verso 2, aos santos. Não, o apóstolo Paulo não só escreve meramente, não, ele tinha em mente que santo, essa palavra santo no grego vem da palavra grega haigoi,
que justamente quer dizer diferente. Quando o apóstolo Paulo fala aos santos de Colossos, o apóstolo Paulo quer falar aos diferentes de Colossos, e o outro significado é aos separados de Colossos. Ali em uma cidade em declínio existiam pessoas santas, separadas, diferentes, porque foram alcançadas pelo Evangelho. E não só isso, o apóstolo Paulo fala, e aos fiéis irmãos. Existiam santos, pessoas separadas, mas existiam também uma igreja que era fiel a Cristo, uma igreja que era fiel aos princípios da palavra de Deus, uma igreja que não se corrompia a falsos ensinos, a homens e mulheres que era fiel à pregação do Evangelho, que era fiel à palavra de Deus. É essas pessoas, e é a essas pessoas que o apóstolo Paulo direciona essas palavras aos santos e aos fiéis de Colossos. Irmãos, em outros momentos essas pessoas eram pagãs, viviam cultuando outros deuses, mas no momento em que o Evangelho transformou a vida dessas pessoas que eram politeístas, pessoas que eram idólatras, mas a partir do momento que o Evangelho ele alcança essas pessoas, irmãos, eles se tornam santos, separados por e para Cristo. E não só isso, mas também se tornam fiéis unicamente a Cristo. E essa era a igreja de Colossos, uma igreja em uma região tão insignificante, em uma igreja em um local tão mau, mas era uma igreja fervorosa, fiel e santa para Cristo. Aleluia, irmãos. O Evangelho não vê local. Isso me faz lembrar de São Francisco, irmãos. Muitas vezes nós passeamos por São Francisco ou andamos em determinadas ruas de São Francisco e nós muitas vezes temos um coração que despreza São Francisco, porque de fato é uma cidade em corrupção. Nós vemos aí domingo passado essa marcha que teve aí, essa passeata que teve. Realmente é uma cidade em declínio. São Francisco na década de 60, 70 já teve o seu auge, mas hoje não é mais. E aí, quando eu estava lendo essa carta, na hora a Débora falou assim: amor, essa cidade parece São Francisco. Eu falei: amor, parece. São Francisco já viveu as suas glórias, já viveu os seus tempos maravilhosos, mas hoje é uma cidade em declínio. Não só um declínio financeiro, mas um declínio moral, um declínio espiritual. Irmãos, mas onde o Evangelho entra, há transformação. Talvez os meus olhos, os seus olhos para São Francisco, para a região da Beiara, sejam maus olhos, mas entenda que Deus, muitas vezes, Ele olha com bons olhos para São Francisco, porque muitas vezes Deus está esperando um homem simples levar o Evangelho, irmãos. E a minha oração é que nós sejamos esses homens e essas mulheres que vão levar esse Evangelho a essa cidade, porque o que essa cidade tem carência, irmãos, não é de uma simples e mera moralidade. Não, o que essa cidade tem carência é do poder de Deus que transforma. O que essa cidade tem carência, o que a Califórnia tem carência, irmãos, é aquilo que você e eu carregamos. É aquele poder que nos alcançou. Nós somos portadores do Evangelho. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos ministros do Evangelho. Você e eu carregamos essa mensagem poderosa. Você e eu carregamos a esperança que essa cidade precisa. Você e eu, irmãos, temos uma missão, e a nossa missão é espalhar esse Evangelho, é pregar esse verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Primeiro, o Evangelho não vê cara, o Evangelho não vê local, e o Evangelho não vê circunstâncias, irmãos. Talvez para muitas pessoas ali em Colossos seria difícil, porque era uma cidade extremamente pagã, que era banhada por outras religiões, que era uma cidade de difícil acesso, que era uma cidade em declínio. Talvez nós olhamos para as circunstâncias, ou pessoas olharam para as circunstâncias e não levaram a mensagem do Evangelho, mas o Evangelho ele não está preocupado com circunstâncias, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus, e um poder não preocupa com detalhes, porque a mensagem que estava sendo pregada ali era a mensagem do Evangelho, a mensagem verdadeira do Evangelho, e a circunstância que aquele povo vivia era uma circunstância de mentira, de uma falsa verdade, mas o Evangelho contém a verdadeira mensagem, a verdadeira verdade vem do Evangelho. O Evangelho não vê circunstância, irmãos. O Evangelho é quem gera vida. O apóstolo Paulo fala que o homem sem Deus
capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo fala que o homem sem Deus está morto em seus pecados e delitos. Aquela cidade era uma cidade morta em suas adorações a outros deuses, mortas em seus pecados. Irmãos, mas o Evangelho não olhou isso. O Evangelho foi como um leão que ruge e transformou e gerou vida a uma cidade. O Evangelho é esse poder que gera vida, irmãos. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. E por que o Evangelho transforma? O que faz do Evangelho esse poder que tem capacidade para transformar? Tem uma frase de um pastor chamado Silas Falcão que diz o seguinte: o Evangelho que não produz fé em Cristo é falso, é outro Evangelho. Irmãos, o Evangelho transforma porque é a mensagem de Cristo. Não existe uma outra mensagem. Qualquer evangelho, irmãos, que não fala da morte, da ressurreição de Cristo, da obra de Cristo, não é o evangelho. E o evangelho ele só se torna poderoso a partir do momento que ele for pregado na sua essência, a pessoa e obra de Jesus Cristo. Olha os versos 13 e 14. Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. O Evangelho ele é poderoso porque ele contém a essência de Jesus, que é a morte e ressurreição de Jesus, que é a redenção que Jesus fez por nós na cruz. Antes nós éramos culpados dos nossos delitos e pecados, mas agora a partir de Cristo, da morte de Cristo, nós fomos redimidos, e hoje não mais carregamos a culpa do pecado, porque Jesus tomou essa culpa no nosso lugar. E hoje nós somos livres e libertos. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho ele é poderoso porque ele contém Cristo. E o Evangelho que não produz fé em Cristo, é como o pastor Falcão falou, é falso. Não é o Evangelho. O Evangelho só é poderoso, irmãos, porque o Evangelho ele gera uma fé em Cristo. Porque Cristo é o Evangelho. O Evangelho se resume em Cristo, na boa notícia de que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho, e por isso que o Evangelho é poderoso. Aleluia, irmãos. A mensagem do Evangelho não está centrada em uma filosofia. A mensagem do Evangelho ela não está centrada, irmãos, em um sistema religioso, você faz para receber, não. A mensagem do Evangelho ela está centrada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, irmãos. A mensagem do Evangelho é sobre a encarnação, sobre a vida e sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a ascensão de Jesus Cristo. E não só sobre isso, a mensagem do Evangelho também é sobre a vinda de Jesus. Maranata. Essa é a mensagem completa do Evangelho. Irmãos, de momento nenhum nós podemos pregar o Evangelho pela metade, porque o poder que transforma é o Evangelho completo. E o apóstolo Paulo ele vai falar que essa igreja de Colosso, esse povo, esses homens e mulheres de Colosso, eles receberam a mensagem completa do Evangelho e por isso eles foram transformados. Irmãos, diante disso, eu estou terminando. O Evangelho, ele gera, primeiro, uma transformação existencial. Queria que você abrisse comigo rapidamente, lá para Colossenses 3, lá em Colossenses 3. Aleluias, glória a Deus. Colossenses 3, eu vou ler rápido para a gente não perder muito tempo. Diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a verdade de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Verso 5, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena:
imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7, vocês também andaram nessas mesmas coisas. Olha só, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Mas agora porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmias, linguagem obscena no falar. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Irmãos, o Evangelho primeiro gera uma transformação existencial. A Bíblia fala que nós nascemos apartados de Deus. A Bíblia fala que nós nascemos inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós fomos desconectados com Deus através do pecado de Adão e Eva. Então você e eu, antes de Deus, nós éramos mortos, nós éramos destinados ao inferno, mas agora pela morte e ressurreição de Cristo, através do Evangelho, você e eu fomos alcançados. Então nós fomos transformados existencialmente. A nossa existência foi transformada. Agora nós já não somos mais culpados pelo pecado. Não, agora nós somos justificados pelo pecado em Cristo Jesus. O Evangelho produz e nos dá uma transformação existencial. Mas não só isso. O Evangelho não tem o poder de transformar só o nosso interior ou a nossa existência. O Evangelho também tem o poder de nos transformar externamente, porque uma pessoa que é transformada e alcançada pelo Evangelho, ela espelha essa transformação, e é justamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 3. Porque uma pessoa que recebeu o Evangelho, ela é morta junto com Cristo, e ela ressuscita junto com Cristo, ou seja, o velho homem morre, e agora passa a se formar um novo homem, e esse novo homem agora é a imagem de Cristo, e a partir disso, você e eu somos transformados exteriormente também, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Se nós mentíamos, não mentíamos mais; se nós prostituímos, não prostituímos mais. Esse é o resultado do Evangelho. O Evangelho também gera, irmãos, uma transformação externa. Esse é o poder do Evangelho, que tem o poder de transformar todo o homem, irmãos. A mente do homem, o coração do homem, o corpo do homem. Esse é o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo estava falando que aquela igreja antes, que vivia em suas práticas pecaminosas, foi alcançada pelo Evangelho, e agora eles dão frutos. Olha o verso 5. Por causa da esperança, verso 5 do capítulo 1. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. E olha só, esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O capítulo 3, irmãos, de Colossenses, e eu, com todo amor, eu intimo assim, a você estudar essa carta. Amém? Essa semana, daqui para sexta-feira que vem, estuda essa carta, irmãos. O apóstolo Paulo é tão maravilhoso como ele escreve essa carta, porque primeiro ele vai tratar de tratados teológicos, primeiro ele vai falar do Evangelho, depois ele vai falar de Cristo, depois ele vai falar agora de uma forma prática. Então o capítulo 3 que nós lemos é uma forma prática do homem e de uma mulher que foi alcançado pelo Evangelho. Esse homem que foi transformado existencialmente, esse homem que foi transformado emocionalmente, esse homem agora que foi transformado mentalmente, como esse homem vive? O apóstolo Paulo vai falar aqui no capítulo 3, essa carta é maravilhosa.
Porque se de fato nós, como o apóstolo Paulo fala, se nós ouvimos, mas não só se nós ouvimos o Evangelho, mas se nós entendemos. A pergunta não é se nós ouvimos o Evangelho. O que o apóstolo Paulo está falando aqui da igreja de Colosso era que eles não só simplesmente ouviram o Evangelho, não, mas eles entenderam o Evangelho. E a partir disso, de ouvir e entender o Evangelho, eles foram transformados e agora eles passam a dar frutos. Amém? Eu queria concluir com uma aplicação rápida. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que muitos se dizem cristãos. Nós vivemos em um tempo em que muitos artistas famosos falam sobre Jesus, ou dizem que são evangélicos. Na verdade, evangélico agora virou moda, todo mundo é evangélico. Existe o catolicismo ou o católico não praticante, e hoje existe também o evangélico não praticante, porque virou moda. Jogadores de futebol colocam faixas sobre Jesus, I love Jesus. Famosos dizem que eu amo Jesus. Irmãos, mas se nós formos olhar para a vida dessas pessoas, nós vamos ver a incoerência que essas pessoas trazem. Porque a verdade é que a vida que elas vivem não tem nada que a ver com o Evangelho. Mas eu não quero ser hipócrita, irmão, de falar só das pessoas. Essa aplicação também tem que ser para nós. Muitas vezes nós temos Bíblia de crente, muitas vezes nós temos roupa de crente, muitas vezes nós temos até linguagem de crente. Mas será, irmãos, que as nossas atitudes têm sido coerentes com essa mensagem do Evangelho? O que o apóstolo Paulo nos mostra é que o Evangelho, ele é esse poder que tem capacidade de nos transformar. E aí eu quero encerrar com uma frase de João Calvino que diz o seguinte: o Evangelho não é só uma doutrina de língua, mas o Evangelho é uma doutrina de vida. O Evangelho, irmãos, não é só para falar, para ser falado, mas o Evangelho é para ser vivido. Fique de pé, por favor. Irmãos, a minha oração é para que, se o apóstolo Paulo vivesse hoje, e se ele fosse escrever uma carta para nós, a minha oração é que, da forma que ele chamou os crentes de Colossos de santos e fiéis, a minha oração é para que o Senhor, para que Jesus possa encontrar essa santidade, essa fidelidade nos nossos corações, irmãos. É bem verdade que nós vivemos em um tempo tão difícil, e hoje tem sido tão difícil ser crente, porque nós temos sido atacados, a nossa fé tem sido atacada. Irmãos, mas a minha oração é para que o Senhor Jesus possa encontrar essa fidelidade nos nossos corações. A minha oração é para que de fato nós sejamos santos, separados por Cristo e para Cristo. Para que se Deus ou qualquer um dos apóstolos fosse escrever uma carta, eles pudessem falar aos santos, aos fiéis, que nós possamos ser encontrados fiéis e santos diante da presença de Deus, porque essa é a vontade do Senhor, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Irmãos, vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos ache santos. Irmãos, entenda que eu não estou falando que nós temos que ser perfeitos, porque a perfeição nós só vamos encontrar na glória. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós precisamos ser separados para Deus, nós precisamos ser fiéis a Ele, nós precisamos nos apartar de coisas que outra hora nós fazíamos, nós precisamos nos apartar de palavras que nós falávamos, nós precisamos nos apartar de más condutas que nós fazíamos, para agora viver para Cristo, demonstrar isso através de uma vida no altar, de uma vida aos pés de Cristo. Oh Senhor Jesus, bendito seja o Senhor, ó Pai, bendito sejas, Pai, o Teu nome, ó Deus. Pai, primeiro eu quero Te louvar, Senhor, eu quero Te glorificar pela mensagem do Teu Evangelho, Pai, pela mensagem poderosa do Teu Evangelho.
que não só alcançou cidades, pessoas, mas que ainda hoje alcança, Pai, que ainda hoje transforma, Pai. Quando nós falamos, Senhor, do Evangelho, nós não falamos de coisas que já passaram e já aconteceram. Não, nós falamos de coisas que acontecem e vão acontecer, porque o Evangelho do Senhor não depende de pessoas. O Senhor, Pai, não unge métodos, não unge lugares, não, o Senhor unge, ó Deus, pessoas, Pai, com o Teu Evangelho. Ó Deus, e obrigado por esse Evangelho que alcançou os meus irmãos, ó Pai. Ó Deus, e a minha oração nessa noite é para que esse Evangelho que nos alcançou possa dar frutos em nossa vida. Ó Deus, que nós possamos achar, ó Deus, em santidade diante do Senhor, que nós possamos se achar fiéis diante do Senhor, fiéis à palavra do Senhor, fiéis, ó Deus, ao Teu altar, fiéis, ó Pai, a Ti, Senhor. Que nós, ó Deus, não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, mas que nós permanecemos firmes em Ti, firmes na mensagem que nos alcançou. Ó Deus, mas não só isso, ó Deus, que o Senhor tire do nosso coração qualquer, ó Deus, sentimento, ó Pai, Senhor, de querer guardar esse Evangelho só para nós, Pai. Não, Senhor, o Evangelho tem que ser vivido, mas também tem que ser compartilhado. Ó Deus, todo sentimento egoísta que o Senhor possa tirar dos nossos corações. Uma cidade como a cidade de Colossos, Pai, foi transformada porque um homem simples pregou, um homem simples recebeu, um homem simples foi transformado, mas também compartilhou as boas novas. Ó Deus, nos levante nesse tempo como homens e mulheres que vamos compartilhar as boas novas, porque existem pessoas nesse exato momento, ó Pai, precisando ouvir dessa esperança, Pai, que Teu Evangelho tem, Pai, e que só o Senhor tem. Por isso eu oro, Pai, para que não só nós sejamos praticantes do Evangelho, mas também que nós sejamos, ó Deus, pregadores do Teu Evangelho, Pai. Que aquilo que nos alcançou possa ser visto, ó Deus, externamente, mas também, Senhor, dessa forma nós possamos levar essa mensagem de esperança para outros. Deus, obrigado, Pai. E que essa mensagem continue ecoando nos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu amo o assunto transformação. Porque eu vejo da seguinte forma: se Cristo me alcançou, me transformou, eu sei que Ele pode fazer a mesma coisa que Ele fez em minha vida, essa transformação na vida de outros. Mas isso depende de nós. Isso depende de nós. Pedro, obrigado pela palavra que você deixou com que o Senhor falou ao seu coração primeiro. E, meus irmãos, o Evangelho não vê cara, ele não vê circunstância. E isso é o que eu amo a respeito do Evangelho. Muitos pensam que nós somos fechados, nós somos racistas, somos tudo, mas eles esquecem de ver o amor de Jesus Cristo, que é inclusivo, mais transformador. Inclusivo, mais transformador. O amor de Cristo, ele é available, ele está disponível para todos. E a transformação que o Espírito Santo tem para cada um de nós acontece a partir do momento que nós abrimos nossos corações, abrimos nossas bocas para pregar, e nós começamos a andar na palavra e em obediência ao que o Senhor quer para nós. Amém? Glória a Deus pela sua presença aqui nessa noite. Vamos orar uma última vez e agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Deus, transforma nosso coração, Senhor Deus. Pai, que o valor que tenhamos, Pai, venha estar no teu Evangelho, venha estar no que nós somos em Ti, Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos, Pai, agora, Pai, pela nossa cidade, Salto de São Francisco, Senhor Deus, Pai, que nós venhamos ser agentes de transformação aqui, Senhor Jesus. Pai, oramos pela Bay Area, Senhor Deus, que nós venhamos ser agentes de transformação aqui, Jesus Cristo. Pai, que o Teu Evangelho, Senhor Deus, venha prosseguir, Senhor Deus, através de nós, através do Seu Santo Espírito agindo em nós, Pai. Pai, nós Te louvamos, Te glorificamos pela Tua palavra, Deus. Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença aqui entre nós. Senhor, é que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai e que a comunhão do Santo Espírito de Deus
venha estar conosco em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Nos vemos às 10h30 no domingo. Hoje não tem cantina, certo? Não tem cantina. Mas, nos vemos domingo que vem, 10h30 da manhã. Glória a Deus. E se você está esperando pelo seu filho ou sua filha, daqui a pouquinho deve estar chegando aí já, viu?